de prova, datas de entrega de portfólio, de devolução de portfólio, para que a gente possa se organizar com bastante antecedência, um período tranquilo. Então, vamos lá. Hoje, eu coloquei na descrição dos grupos um link. Vou compartilhar minha tela com vocês. E esse link diz respeito ao drive desse período. Cada estágio tem a sua pasta específica, onde a gente coloca tudo que é necessário ali, né? Vocês já conhecem bem esses drives. Vou entrar do sexto, porque ele é bem próximo. Bom, como eu sei que vocês são muito ansiosos, isso aqui você não vai mexer, tá? São os documentos do portfólio. Lá para março a gente começa a falar sobre preenchimento, mas o que eu quero te adiantar? Nada de diferente do que você fez no período passado. Eu já vou deixar pronta aqui a folhinha de frequência diária para a gente começar esse mês já. E você vai começar a preencher conforme as orientações que vocês fizeram no período passado. Quero parabenizar aqui o pessoal que está no 7º agora, primeira vez que fizeram um portfólio muito bem feitos, com muito capricho. Não tivemos nenhum portfólio indeferido, né? Porque a gente sabe que esse início é bem difícil, né? Então, assim, os meninos que estão no 8º vão para o terceiro ano fazendo esse trem, também portfólios muito bem feitos, graças a Deus a gente não teve problemas relacionados a indeferimentos do portfólio, correu tudo bem, graças a Deus. Esse período com certeza vai ser melhor, porque vocês já estão mais acostumados com isso, né? Então, preencher com as mesmas normas que vocês vêm preenchendo, nada de diferente. A gente vai manter o portfólio sendo entregue esse ano, pelo 2º ano consecutivo, né? Naquela pastinha preta, aí vocês já se organizam, né? Aquela pastinha preta de plástico, para que depois eu entregue para vocês que vocês escaneiem e façam a entrega definitiva, né? E aí, ao longo do período, vocês carreguem as suas folhinhas de frequência diária numa pastinha de plástico para poder manter elas bem organizadas, limpinhas, né? Aquela letra bonita que vocês sabem fazer. O portfólio foi sucesso. Não tem nada, absolutamente nada que pontuar sobre intercorrências referentes ao portfólio. Então, 7º e 8º. A gente começa essa semana com um prazo muito importante. Vocês têm até sexta-feira para visitar a sua pasta aqui de documentos obrigatórios e verificar se todos os seus documentos estão aqui de forma correta, tá? Carteira de identidade com menos de 10 anos, todos os seus cartões de vacina, todas as suas vacinas completas, tá? Eu vou depois mandar para vocês, é porque aqui tá... Ué, esse aqui tá vazio. Depois, você vai ver que aqui, ó, eu fui puxando a pasta de vocês do período passado. Por quê? Essa pasta te acompanha do 6º ao 8º. Então, é daqui também que a secretaria pega as documentações, que são as documentações mais atuais. É daqui que eu tiro toda a documentação para fazer os registros de vocês na rede de saúde, tá? Então, igual, por exemplo, aqui da Ana Clara, vai ter o termo de compromisso de estágio dela, do período passado. O que eu quero que você faça? Quando você colocar o seu termo de compromisso desse ano, você coloca assim, ó, TCE estágio 2, TCE estágio 3, tá bom? Para a gente poder fazer essa diferença. E se você tiver algum, igual, por exemplo, aqui, algum TCE já, igual da Ana Clara aqui, que você nomeie ele como estágio 1, que foi do período passado, tá? Então, eu preciso que você visite a sua pasta e veja se está tudo certinho. Se você atualizou o cartão de vacina, você coloque a atualização do seu cartão aqui, porque principalmente agora, para o ambiente hospitalar, a gente não consegue entrar faltando vacina. E aí, o que eu reforço com relação à documentação? Principalmente agora,
vocês são um pacote. O 8º período já sabe sobre isso, vocês são um pacote, né? Eu não consigo, por exemplo, fazer o cadastro de 10 pessoas e depois ir acrescentando cadastros na rede de saúde. Eu preciso fazer tudo de uma vezada só, porque o sistema onde eu faço o cadastro de vocês no SUS, ele abre por um período para mim. Vamos supor, do dia 13 ao dia 20, está aberto ali. Não é isso tudo, não, estou dando um exemplo. Mas, se passar desse período, a gente já começa a ter problema para poder fazer o cadastro. E é o seguinte, tanto no HPS quanto lá no HSVP, todo mundo só começa junto. Por quê? Porque tem, em ambos os hospitais, uma reunião de alinhamento com as direções de enfermagem de lá, com o pessoal da CCIH. Então, ou começa todo mundo, ou não começa ninguém. Então, mais do que nunca, os prazos com documentação vão ser super importantes, porque um atrasa o outro nessa questão de documento. Então, eu preciso muito que vocês colaborem com relação a toda a documentação que eu vou pedir a partir de agora. Tanto o 7º quanto o 8º, é importante que vocês se atentem para as horas complementares, tá? Porque a gente começa, a partir agora do 7º, a fazer vários encaminhamentos, porque a documentação é enorme, de documentos para a formatura de vocês. E esse movimento, tanto meu quanto da secretaria, ele começa no 7º período, porque não dá para a gente fazer isso tudo só no 8º. E as atividades complementares, a gente teve já aluno reprovado que não formou porque não completou as atividades complementares, né, que são os cursos extras que vocês precisam fazer. Então, são 160 horas. O que eu vou pedir para vocês? Que vocês se atentem a isso o mais breve possível, aproveitar agora o fevereiro, que está um pouco mais tranquilo de demanda, pouco entre aspas, né, mas um pouco mais tranquilo de demanda, e tente fazer, e a gente tente completar essas horas, no máximo, até abril. Então, vocês têm o prazo, principalmente o 8º, de até abril completar essas horas complementares, e eu peço para o 7º também fazer isso, porque vai ser menos uma demanda depois para a gente se preocupar, porque lá no 8º tem a questão do TCC, e essas horas complementares depois fica bem apertada. Então, com relação às horas complementares, eu preciso que vocês se atentem em que a gente feche esse somatório de 160 horas até abril. 8º período, preciso que todos vocês se atentem se vocês têm a disciplina de Libras na grade. Se não tiver, vocês têm que incluir. Se vocês não conseguirem incluir pelo espaço do aluno, vocês vão até lá na secretaria, façam contato com a secretaria para poder pedir essa inclusão, porque a disciplina de Libras é uma disciplina optativa obrigatória, precisa ter, tá? Então, são duas coisas que precisam se atentar. Você pode abrir o microfone e falar, gente, porque eu estou fora da tela, eu não sei quem está levantando a mão. Pode falar, quem for. Pode abrir. Ô, Francine, só eu, Edileia, tudo jóia? Boa noite. Tudo, boa noite. Então, em relação a Libras, eu estava querendo puxar, eu até ia te perguntar isso na faculdade, mas aí como não teve, né, aula, eu consigo incluir ela agora no 7º? Para mim já ir fácil. Eu não sei te dizer, não, porque preciso ver o seu plano de estudos, se não tem nenhuma disciplina que coincida o horário com ela. Então, aí depois você... Tá, então depois eu te procuro na faculdade, então. Isso, então, você me manda mensagem no WhatsApp que eu te oriento, tá? Tá, jóia, obrigada. Nada. Francine, boa noite, Paloma aqui. Oi, Paloma. Tudo bem? Oi. Deixa eu te falar, em relação a essas horas complementares que você acabou de falar, tem uma parte aqui que é de representante de turma. E para mim faltam, acho que são 30 horas ou 20 para eu encerrar. E aí eu não coloquei mais nenhum curso. Aí eu queria saber se você disponibiliza
as horas que eu fui representante desde o início. Tá, depois você me manda mensagem que eu faço para você. Ah, então O tá bom. certificado, tá? Ah, beleza, que eu já encerro aqui essa Então, parte. tá. Tá Então, bom? beleza. Então, Obrigada. ó, nada. Então, gente, documentação em dia até sexta-feira e de olho no Drive. Vamos lá. Quero apresentar para vocês os nossos ambientes onde vocês vão morar a partir de agora. A minha intenção é dividir vocês o 7º no HSVP e o 8º no HPS. Por quê? Lá no HSVP fica o preceptor o tempo todo do plantão. É uma obrigatoriedade de lá. Já no HPS não fica. O preceptor passa visita de tempos em tempos e vocês ficam com o enfermeiro do setor. Por que essa divisão? Porque eu já entendo que o 8º período ele precisa ter expertise de assumir realmente um plantão sozinho, apenas com uma supervisão indireta e passar o aperto que tiver que passar e a gente vai gerenciando isso, né? Tem um pessoal aí do 8º que já ficou no HPS e sabe que é assim mesmo. Tem hora que quem vira o enfermeiro do setor somos nós, com bastante frequência, inclusive. E aí eu não acho que vocês do 7º ainda estão preparados para passar por isso assim com tanta tranquilidade. Acredito que a gente trabalhou assim período passado, né? Acredito que a supervisão direta, constante aqui no HSVP, ela é mais produtiva para vocês nesse momento, tá? Então, a gente tem setores, a gente tem no HSVP. Agora, eu quero deixar claro o seguinte, sobre divisão de vagas, né? Como que elas acontecem? Antes de eu apresentar para vocês aqui os campos e os setores. Ela tem inúmeras nuances para poder ser dividida. Obviamente que a disponibilidade de horário de vocês, de ficar de manhã, de tarde ou à noite, se é plantão par, se é plantão ímpar, mas a gente continua com aquela prerrogativa de que, obrigatoriamente, o horário da noite é das pessoas que trabalham formalmente, tá? Isso é de suma importância. HSVP e HPS é de segunda a sexta-feira. A partir da próxima semana, vocês vão ter módulos introdutórios sobre as normas e rotinas, condutas desse lugar, porque para a gente não infringir absolutamente nenhuma norma contratual, para que a gente não tenha problemas. Quero avisar para vocês que problema no ambiente hospitalar não fica só entre você. Ele repercute institucionalmente com possibilidade até de quebra de contrato, o que é muito sério. E se a gente tiver problema, assim, igual, por exemplo, período passado eu tive um problema, aonde, né, foi formalizado a questão com o aluno estava foi período retrasado, no 7º. E aí ele ficou, pela direção do HPS, impedido de pisar de novo lá no estágio, ou seja, no 8º ele não pôde ir para lá. Então, isso é um fator muito complicador. Então, se você tiver um problema, infelizmente, todos esses hospitais, eles não costumam gerenciar isso, não. Ah, vamos trocar de setor, vamos... Não, você sai. E outra coisa, entrou num setor, você fica nele até o final do período. Não sai do setor. Não é permitido contratualmente a mudança de setor ao longo do período. O HSVP é extremamente rígido com relação a isso. Se você está de manhã, você vai ficar de manhã até o último dia. Se você está de tarde, até o último dia. Se você está de noite, até o último dia. O HPS, você ainda consegue, se necessário, fazer trocas de plantão. O HSVP, ele amarra até você trocar de plantão. Às vezes você precisa no par, no ímpar. Eles são muito rígidos nisso aí. Então, quando você for colocar a sua preferência, que eu vou te mostrar lá, planilha de preferências, você pense muito bem sobre a sua decisão de turno de plantão, porque não vai poder ter troca.
Então, lá no HSVP, onde nós ficamos? No pronto atendimento, o HSVP é um hospital que atende SUS e atende privado, crescendo enormemente. Inclusive, lá agora está construindo um CTI de 30 leitos. O que eu quero te dizer com isso? O HSVP ama contratar recém-formados, porque eles adoram moldar o recém-formado de acordo com o esquema deles. Eles amam. E o que a gente percebe? Que eles adoram as pessoas que já passaram por lá e já conhecem o esquema do hospital. Então, entenda o HSVP como uma possibilidade de primeira porta de emprego para você, caso você queira um ambiente hospitalar, tá? Então, vamos lá, o pronto atendimento. No primeiro andar, a gente fica também, lá é um andar de pacientes clínicos. No segundo andar, pacientes cirúrgicos. Então, aqui a gente tem, ó, vaga de manhã e de tarde no plantão par e no plantão ímpar. Se a gente não... a gente tem um total de 44 vagas aqui no HSVP. Pela lista de presença, o pessoal do estágio 2 são 38 pessoas, ou seja, ainda vai sobrar vaga aqui. Se sobrar, vamos supor, por exemplo, que você tem disponibilidade tanto de ficar no plantão par e no plantão ímpar. Beleza, você vai ficar nos 2 dias, melhor para você, tá? O que você não pode é, por exemplo, eu quero ficar par com paciente clínico e ímpar com cirúrgico. Não pode. Se você puder ficar no par ou nos 2, é no mesmo setor. Então, ó, pacientes é um andar clínico, um andar cirúrgico. A gente tem o terceiro andar, que é clínico e cirúrgico de convênio. Esses aqui, ó, são pacientes clínicos do SUS. Esse aqui também, cirúrgico do SUS. E o terceiro andar é um setor onde tem paciente clínico e cirúrgico do convênio. Lá tem 2 UTIs, uma no primeiro andar e a outra no segundo andar. Eles tentam jogar, por exemplo, os pacientes particulares aqui, né, de convênio aqui para essa do segundo, tá? É uma questão de contratualização com a rede de saúde. Agora, diferença de atividade não tem não, viu? Então, para quem gosta de setor fechado aí, ó, você tem grande opção das UTIs lá. Centro cirúrgico e CME. Esses são os setores do HSVP. Então, quando você mexer aqui no Drive, e olha, é um lugar espetacular. A gente teve um retorno maravilhoso de acolhimento dos profissionais de lá, aprendizado. Então, tá muito bacana. Quem vai ficar responsável lá é a Carol, preceptora, o Ronan e à noite a Diana. Inicialmente vão ser os 3, tá? Então, assim, a gente tem tido um retorno muito, muito bom de lá. Ó, eu tenho 2 opções para vocês, eu não sei se vai dar certo, eu acho que assim, né, eu vou ser muito ousada no que eu vou falar, mas a gente pode tentar, ou então a gente fazer essa primeira tentativa aqui. O que é essa primeira tentativa? É o seguinte, você vai falar para mim, você vai colocar um xizinho aqui, ó, por exemplo, deixa eu só arrumar aqui. Você vai vir colocar um X onde você tem disponibilidade. Então, vamos supor, a Alice tem disponibilidade de ficar no plantão par de manhã, no plantão par à tarde. Ana Clara trabalha à noite, então ela pode ficar em qualquer um dos 2. Aí, a Ana Clara, ela prefere o setor aberto, beleza. Já o Antônio, tanto faz o aberto ou o fechado. Já a Brenda, que é o CTI, que eu sei que ela vai querer o CTI. Então, você vai colocar aqui para mim a sua preferência. Preferência. Significa que você vai ficar? Não, mas eu te dou a minha palavra que eu vou fazer de tudo para que as coisas se organizem conforme você marcar aqui, tá? Então, é o seguinte, você tem que fazer o seguinte, usar o mês de fevereiro como a sua preferência.
perdão, como referência de início, tá? Porque a gente tem a previsão de início, tanto no HSVP quanto no HPS, de ser o dia 23 de fevereiro. Isso se todas as documentações estiverem ok para a gente, tá? Então, você vai organizar a sua vida aí para que a gente planeje esse início aí para o dia 23 de fevereiro, se Deus quiser. E aí, você vai usar fevereiro como referência. Então, vamos supor, hoje é dia 3. Vamos supor que eu trabalho hoje, dia 3. 3 é ímpar. Então, a minha disponibilidade, são plantões pares em fevereiro, como aqui, eu dei esse exemplo. Tá? Então, cuidado, se você errar isso aqui depois, eu não tenho como consertar lá na escala que eu montar, não. Porque depois que eu envio a escala para os hospitais, eu faço essa escala e mando ela para a prefeitura, para a rede pública, a gente não tem como mudar. Aí você vai ter que dar seus pulos aí na sua vida para poder organizar. Então, não consigo mudar aqui. Então, cuidado na hora de você marcar isso aqui. E aí, como, ao contrário, só fechar aqui, começou a chover. Ao contrário do sexto período, onde vocês tinham uma escala flutuante, né? Cada hora vocês estavam no lugar, você tinha aí uma disponibilidade mais variada, aqui não, a escala é fixa. Então, se você está, por exemplo, em fevereiro no plantão par, aí a gente vai fazer esse esquema aqui, ó. Então, se em fevereiro você está par, em março você está par, em abril você está ímpar, em maio você está ímpar, e em junho você está par. Já deixei tudo escritinho aqui, tá? Então, a sequência é essa. Então, você faz bem as suas contas aí para que tudo dê certo na hora de você marcar. O pessoal do HPS. Nossa, o HPS esse ano está um filé, porque eu consegui os melhores setores para a gente. Para onde a gente vai? Observação masculina, sala de cirurgia, que é aquela primeira sala lá, né, onde tudo... Perfeita. Não é? Aonde não, perfeita. Glória a Deus. Brilhou. Autora lá. Ganhei minha noite. Sala de cirurgia, nossa, tudo dominado. Observação feminina, UTI do primeiro andar, internação feminina, centro cirúrgico CME, internação masculina, UTI lá do quinto e o SUP, que é a psiquiatria. Aqui a gente tem um total de 38 vagas disponibilizadas, e vocês do oitavo são 22 pessoas, ou seja, dá para a gente rir e chorar aqui, e o HPS tem uma coisa boa. Eu posso escolher ficar na sala de cirurgia de manhã, posso escolher, por exemplo, ficar no CTI, deixa eu ver aqui. Aleluia. Nossa. Espera aí, eu posso escolher ficar na sala de cirurgia de manhã, deixa eu ver um lugar aqui, de tarde. Aqui, Lá você pode ficar em 2 setores, tá? Diferentes. O HPS tem essa possibilidade. O que eu pensei? E aí a gente vai ser ousado, mas a gente precisa ter sabedoria para fazer isso aqui. Ou vocês do oitavo, que são menos, vocês vão ter essa planilha de disponibilidade aqui, e você marca, e assim como ano passado eu fiz pelo perfil do setor, pelo seu perfil, eu te aloco no setor, porque eu acho que todo mundo se deu bem nos setores que ficaram, ou vocês se organizam para que vocês escolham onde vocês querem ficar. Aí, escolhendo onde vocês querem ficar, se sobrar a vaga, porque vai sobrar, obviamente, e alguém do sétimo quiser também pegar o HPS, pode pegar. Agora, preferencialmente, o sétimo tem que ficar lá no HSVP,
por conta dessa particularidade que eu disse, tá? Mas vamos supor, vou dar um exemplo. Acabou as vagas da noite lá no HSVP. E aqui à noite a gente tem mais vagas disponíveis, você precisa da vaga da noite. Então, ou seja, é óbvio que você não vai passar aperto, você vai vir para cá, tá? A gente vai tentar com que você venha para cá. Mas eu quero que você entenda o seguinte, o HPS, a prioridade é do 8º, prioridade do 8º, tá? Então, a gente divide dessa forma. 7º período, a gente pode, vocês podem, que a gente tem que decidir agora aqui, vocês querem marcar a disponibilidade primeiro, eu faço uma visão geral, vejo como é que supostamente eu conseguiria montar a escala de vocês aqui nos setores, ou vocês querem se organizar para poder escolher o setor. Aí, vocês me tiram fora do quebra-pau que vai ser. Vocês vão resolver entre vocês, porque eu sei que vai ter tiro, porrada e bomba. Né? Vocês são dois períodos bem diferentes. O 8º é bem tranquilo, a relação deles é bem tranquila um com o outro, por isso que eu dei a ideia que eles podem se organizar aqui, né? Que eu penso que vai dar certo lá. Agora, vocês do 7º, vocês, né? Estou falando mentira. Eu não sei se isso pode dar muito certo. Eu acho melhor você mesmo colocar, porque essa sala vai ter confusão. Eu acho melhor. Também acho, Francine. Eu também acho. Então, tá. Porque aí fica algo mais justo, entendeu? Você coloca do jeito que você achar melhor e é isso. Porque é o seguinte... também sou a favor da Francine escolher. Eu já conheço todos vocês, né? Como vocês são, assim... e como pode ser o perfil de cada um dentro dos lugares, né? E eu entendo que também tem lugar que eu falo assim, não vai ser bacana para essa pessoa ficar nesse lugar. E aí a gente conversaria sobre isso, né? Mas a escala, ela é montada para atender a sua disponibilidade, mas também te colocar num bom lugar, né? Onde você aprenda bem, aonde eu penso que você tenha uma identificação bacana com aquele lugar. Então, se você vem aqui e coloca na sua disponibilidade setor fechado, claro, vou tentar te atender, porque eu falo por mim. Desde a minha faculdade, eu não tive nenhuma identificação, eu custei a ter uma identificação com qualquer especialidade. Até os últimos períodos eu falava assim, eu estou lascada, eu não gosto de nada. Eu não conseguia ter nenhuma predileção, assim, não gostava de nada, a verdade era essa. Mas quando eu pisei no CTI, eu até arrepio de contar isso para vocês, quando eu pisei no CTI, no estágio, eu vi aquilo tudo acontecer, aquela loucura. Falei, achei o meu lugar. E a partir daí eu tentava ficar todos os estágios ali, porque era ali que eu queria estar para toda a minha vida, como é até hoje, e me especializar naquilo. Eu tinha absoluta certeza sobre isso. Agora, se você... diferenciado, né? Né, Carol? Agora, se você não tem, assim, se você... Porque também você pode pensar o seguinte, vocês que estão no 7º, eu fico num aberto esse ano que vem eu fico num fechado, a gente vai também fazer esse troca-troca aí, que eu julgo também importante, né? Por exemplo, os setores abertos, você vê de tudo acontecer, né? Então, todos os 2 hospitais são muito bons. Então, o 7º, então, a gente pode chegar no acordo de que vocês preenchem a disponibilidade. Vou até colocar aqui depois, já para vocês editarem, a partir do final da nossa reunião, você já começa a colocar aqui. Só cuidado para não apagar o do amigo, tá? E o 8º, o que vocês querem? O que vocês preferem? Boa Francine, noite. num caso, a única coisa que eu achei de dificultoso
foi a parte do seguinte, como você vai colocar as datas, né, disponíveis, pode ser que, porque é o prazo todo, né, igual você falou, até o término do estágio. Pode Isso. ser que aconteça alguma coisa de no plantão do trabalho trocar, entendeu? E aí a gente tem essa dificuldade de ir. A única preocupação minha no caso é essa. Não, para onde que você está falando? É no HSVP. Por quê? Vamos supor, você colocou o seguinte, vai ser o 1º fevereiro par, né? Aí depois vai ser Não, 2 ímpares. eu vou colocar de acordo com o que você colocar de disponibilidade aqui, ó. A gente tem vaga tanto par quanto ímpar. Sim, Então, a mas aí, partir de fevereiro é que é a nossa referência. Então, então, mas caso aconteça de, vamos supor, no meu trabalho, em fevereiro eu consigo ir no par. Período que vem vai ser ímpar e continuo no par. Aí quer não, dizer, peraí, período que vem? não, vamos colocar assim, no mês que vem, de Ah, fevereiro, a gente começou fevereiro. Aí meus plantões, eu peguei todos os plantões pares. Aí quando for mês que vem, março, você trocaria para ímpares, sim? não, a sequência é essa aqui, ó. Porque, olha só, vou te dar um exemplo, Elisângela. Vamos supor que a gente começou dia 23. Então, você está no plantão par. Então, você vai fazer plantão 24, 26 e 28, ok? Ok. Então, ó, dia 1º você folga, aí você começa março no dia 2. Sim. Aí o seguinte, vamos supor no meu trabalho troca. Então eu não vou fazer mais plantões ímpares, vou voltar para o meu par. Não, mas aí não vamos pensar no que pode acontecer. Isso é a ansiedade. Vamos viver o que está posto agora. Se isso acontecer, a gente tenta resolver, Não, beleza, então. tá? Eu fico mais tranquilo. Eu não posso trabalhar com suposições, não. A gente tem que trabalhar com o que está posto, tá Porque bem? se caso eu não, vamos supor, eu não consigo, o meu dia está sendo par, no meu trabalho trocou. Eu consigo trocar com o meu colega igual fazia no sexto ou não? Fazer no sexto o quê? No sexto, a gente, vamos supor, eu não conseguiria ir, eu consigo trocar com um amigo da minha planilha para Não, ir no meu lugar? Não. não pode. Ok, então. Não pode. Pode não, tá? Oi, Aqui um não pode cobrir o outro, não. No HSVP não tem esse esquema, não. Ok. Aí depois, lá no módulo introdutório, eu vou contar para vocês como que é o esquema de lá, mas não tem, a escala é fixa. Acabou aquele troca-troca. Tanto é que, ó, líderes do mês, zero, assim, zero não, né? 10% de problemas com escala, porque você não vai mexer com escala mais, você não tem mais que mexer em escala, porque a escala vai ser fixa. Eu vou montar ela a partir da sua disponibilidade de agora, e ela vai ser assim até o final do período. Ok. Tá? Oi, Francine, tudo bem? Quem é que eu não estou É a vendo? Tamires. Oi, Boa noite. boa Então, noite. eu tenho uma dúvida. No caso, eu sempre peguei a sexta-feira. Aí eu ia na van, né? Na van pela manhã, ficava o dia todo, a tarde toda. No caso, eu teria o período da manhã, da tarde e da noite. Mas eu conseguiria tirar, tipo assim, eu não consegui entender como que ficaria, se é um dia sim, um dia não, porque eu trabalho durante o dia. Como que ficaria essa questão? Ou a gente ficaria um dia da semana, conseguiria ficar um dia Não, da semana o dia não, todo. não. É esquema de plantão. Plantão par ou plantão ímpar. Manhã, tarde ou noite. Vamos colocar aqui, manhã, tarde ou noite. Só que no HSVP, você só pode ficar em um horário. Então, vou te dar uma possibilidade para você. Ó, vamos supor que você pode. Agora é o seguinte, Tamiris, você só a sexta-feira não vai dar para você cumprir 300 horas, não. Você vai ter que se organizar aí, porque esse semestre está curtíssimo. Vocês vão parar de fazer plantão dia 12 de junho. Dia 12 de junho é o último dia do plantão, para que eu consiga dar conta de toda a burocracia que envolve os portfólios. Então,
Vocês têm até o dia 12 de junho, só fazer plantão sexta-feira não dá. Então, por exemplo, no seu caso, o que você pode fazer? Você pode pegar no HSVP um horário de manhã e você pode pegar, se sobrar vaga, o HPS no horário da tarde, por exemplo. Se sobrar vaga, um horário da tarde e da noite também. Então, você pode fazer isso, que aí você aproveita, por exemplo, vamos supor que você tem essas toda sexta-feira, sim. Então, você aproveita para poder fazer todos esses plantões. Agora, é o que eu estou te dizendo. Vai ficar complicado você fazer plantão só sexta-feira. Você tem que vir para cá um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Nossa. Francine, Oi. então, no cenário ideal é Fala que para mim quem está falando, porque eu não estou vendo. a Brenda. Oi. O cenário ideal é que faça um dia sim, um dia não, né? Só em Não, caso gente. específico que vai ser um dia só. Mas todo mundo Não, é um dia sim, um dia não, né? não tem um dia só. É todo mundo. Ou você é pau, você, a partir de agora, vocês são plantonistas. Vocês são plantonistas. Entendi. A partir desse período, vocês trabalham em esquema de plantão. Ou você está par, ou você está ímpar. O que você pode fazer também? Vamos supor. Tem a escala da HELP. De manhã, eu sou fixa aqui no pronto atendimento do HSVP. Aí eu pego plantão lá na HELP. De tarde, é uma possibilidade para você cumprir suas horas. Então, todos vocês, tanto 7º ou 8º, vão ter uma escala única da HELP, que ela você pode se organizar lá. Agora, com relação aos hospitais, é um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não. Não pode ficar faltando, não. O HSVP, se você faltar, eles te tiram de lá. Eles não deixam ficar. Eles são super rígidos com relação à permanência. Quem está de mão levantada? Eu acho que é a Larissa. É, Larissa? Oi, Fran, boa Oi. noite. Você tá bem? Eu tô. Então, eu e a Camila, a gente... Pera aí, rapidinho, Fran. Deixa as crianças falar também, participar. Nossa, esses meus filhos, sangue de Jesus. Deixa eles participar também. Aqui, eu e a Camila, a gente chegou num consenso, que é o seguinte, se for bom para você, é claro, a gente vai marcar a nossa preferência na planilha, e aí você vai fazer igual o período passado, você que vai decidir onde cada um vai ficar. A gente acha melhor dessa forma. Tá. Tá? Tá. Então tá. E aí eu vou fazer para vocês uma planilha igual essa. Você coloca setor aberto ou setor fechado. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Como vocês são menos. Para vocês, eu vou criar um campo aqui, ó, escrevendo assim, ó, setor de preferência. Porque às vezes dá para eu conseguir atender o setor que você gostaria de ficar, tá? Porque vocês são um número menor. Gostou, né, Lucas? O Lucas já comandou HPS lá período passado, tudo. Tá bom, gente? Então, as escalas são essas. Eu preciso que vocês pensem bem sobre como isso vai acontecer. No caso, igual, por exemplo, eu estou pensando aqui, Tamires, caso você fala assim, Francine, eu só posso fazer estágio na sexta-feira. Você não vai poder ficar lá no HSVP, porque eles não vão aceitar que você fique lá só sexta-feira. Aí a gente vai ter que arrumar um esquema para você no HPS. E também não pode ser setor fechado, porque aí o setor fechado não aceita essa flexibilidade, tá? O setor fechado é mais rígido. Mas, quem tiver uma particularidade assim maior, a gente conversa no particular com calma, tá? Hoje, vamos tratar dessas questões mais gerais, tá bom? Porque somos muitos, e aí, se a gente ficar entrando em particularidades aqui, acaba que a gente estende muito, então depois a gente conversa com calma, mas eu estou dizendo que há essa possibilidade. O que me preocupa é o seguinte,
Eu deixei lá em todas as pastas do Drive os calendários. A gente está super apertado de data. Esse período é muito curto. Tem muito feriado, emenda muito trem. Tem o carnaval que a gente perde quase uma semana. Então, está muito apertado para a gente. Então, vocês têm que patorar esse plantão, senão a gente não consegue cumprir essas horas, tá? Jéssica, fala comigo. Oi, Fran, boa noite. Você tá boa? Tô sobrevivendo, e você? Ah, não, você sobreviveu sim, porque você foi no show da Anitta. Você foi no ensaio da Anitta, você tá vivinha, você tá vivendo, aliás. Né não, Vitória? Tá vivendo. Enquanto a Vitória tá lá no estágio, Pronto você para tá lá. outro. Você tá lá. Tô de olho em você, Jéssica. Deixa eu te perguntar. Você falou que no HTO, né? Pode falar HTO? Pode. Ah, tá. O HTO não pode faltar. Mas e quando foi época de prova, essas coisas? Nada disso. Mesma coisa. A vida Aí continua. falta a prova? Quê? Aí falta a prova? Não, uai. A vida continua. Se você tiver à noite, quem for plantonista da noite, na época de prova teórica, eu encaminho um documento para os hospitais e aí vocês são liberados, tá? Sim. E o pessoal da tarde é liberado um pouco antes, porque o horário da tarde lá é até as 19. Estou aqui, dá errado, peraí. HSVP. É até as 19. E lá no HSVP é de 19 às 22. No HPS é até às 23 horas. Eu estou para te falar que você sai de lá quase todo dia, quase meia-noite. Né não, gente? Eu já vi o pessoal saindo lá quando eu trabalhei. É assim mesmo. Fica lá fazendo trem, é por aí. Então, também tem que pensar sobre isso aí, essa logística de voltar para casa com relação a esse horário. Tá? Então, na época de prova, quem é à noite, plantonista da noite, tem o horário liberado. Agora, os estágios não param para a prova, não, tá? A gente continua do mesmo jeito. Okay? Não, só fiquei preocupada por causa das faltas mesmo, sabe? No estágio, por conta da prova. Não, com relação à prova... É avisado. Alguém mais? Tá bem. Taliene, tá de mão levantada. Boa noite, Francine. Boa noite. Deixa eu te perguntar, vamos supor que eu escolho os meus dias pares. Aí, teria a possibilidade de eu fazer, tipo, um dia à tarde, um dia na manhã, ou não? Se eu escolher meu dia par na parte da tarde, eu tenho que fazer todos na parte da tarde. Ué. Seu horário é fixo. Sim. A escala é fixa. Vamos supor que eu escolhi aqui, né? Porque é claro que eu vou escolher aqui, ó. CTI. Então, eu sou fixa do CTI no plantão par em fevereiro de manhã. Em março, eu sou fixa do CTI 1 de manhã no plantão par também, né? Seguindo essa sequência aqui, ó, por exemplo, essa sequência aqui, ó. Então, em abril, eu sou plantonista do CTI de manhã, só que eu vou estar ímpar. Então, você não muda de horário. Você não muda nem de setor, nem de horário. Lá no HPS também. Você não muda nem de setor, nem de horário. Tá? O que você vai mudar ao longo do período é os plantões. Uma hora você está par, outra hora você está ímpar, uma hora você está par, outra hora você está ímpar. Então, aquela coisa de escala do sexto período, de cada hora você está no lugar, acabou. Agora que a escala... Lembra, na nossa primeira reunião lá no sexto período, eu falo assim, ó, o sexto período você tem plantões flexíveis, porém as aulas te prendem. Aqui não, sétimo e oitavo, o plantão é fixo, menos volume de disciplinas à noite, e você fica soltinho. E é aí que você se lasca. Por quê? Quando você está solto, você não estuda na sua casa. E aí você vai mal nas coisas. Então, sétimo e oitavo tem que ter aquele estudo autônomo para que você vá bem, porque você tem que estudar as coisas que acontecem lá no seu setor, né? Para você ficar melhor ainda. Então, o sétimo e oitavo tem essa questão. Aí você acha assim, nossa senhora, sétimo e oitavo tranquilo, estou com pouca matéria à noite, estou com pouca coisa.
Você vai se dar mal se você pensar nisso. Então, eu vou mostrar para vocês a planilha de gestão de competências que ela foi atualizada. Então, uma coisa que você vai precisar fazer aqui você tem plantão fixo, beleza. Então, você vai organizar sua vida para isso e você precisa organizar um tempo da sua vida para que você tenha os seus estudos em casa. Com referência às escalas, alguém tem alguma dúvida de como vai ser esse esquema aqui, tanto do 7º quanto do 8º? Então, Francine, igual você falou, é fixo, né? Todos os dias, sendo ímpar ou par. E Isso. aí a dúvida é essa: como que faz, então, na questão da grade de aula presencial? Né? A gente vai faltar a aula. Aliás, quem escolheu o horário da noite, né? De 19 às 22, por exemplo. Você vai faltar aula. Falta a aula, mas aí já é justificado pelo falta estágio. a aula, mas você não leva falta na aula, mas você falta a aula, porque você está no estágio. Tá, no caso não toma pau por falta, a gente vai fazer essa questão desse estudo autônomo. É diferente, Paloma. Tomar pau por falta você pode tomar. Por quê? Vamos supor, você vai ir à aula da Raquel de UTI uma semana sim, outra semana não. Uma semana sim, outra não. Porque você vai estar na aula uma semana, na outra você está no plantão. Você está uma semana na aula, na outra você está no plantão. Agora, você pensa assim, nessa eu estou de plantão, não, essa aqui eu não vou na aula, não. Aqui você leva falta. Beleza, eu estou falando só no caso de estar mesmo de plantão e não conseguir ir na aula, entendeu? Se for o horário. Não. Aí, nesse caso, os plantonistas da noite têm a falta no dia do plantão abonada na aula. É como se fosse aquela declaração de trabalho. Você não tem a falta por causa disso. Agora, se faltar sem estar... Vamos supor que a Diana vira para mim e fala assim, a Paloma não está vindo essa semana aqui, não. Ela está à noite. E você está tendo aula. Eu já logo falo com o professor, você pode lançar falta para ela, porque ela não está no plantão, não. Tá no plantão. A gente consegue gerenciar isso aí, tá, Paloma? Beleza. Outra coisa também, sobre o HTO, que você falou de setor fechado e CME, igual, por exemplo, eu quero colocar a opção de setor fechado, mas não seria UTI, por exemplo, seria CME. Aí vai ter um lugar que a gente pode anotar. Vou colocar aqui na frente também, da planilha de vocês, o setor que vocês têm preferência em ficar. Aí eu vejo se eu consigo colocar vocês aonde vocês têm vontade de estar. Beleza. Tá? Só isso. Obrigada. Nada. Fala, Jéssica. Fala comigo. Não, deve ter sido... Já estava levantada. Então tá. Então, beleza. Então, Oi, Francine. Boa noite. Oi, tudo bem? Antônio. Você tá bom? Se rim seu aí, tá melhor? 100%? Tô bem. 100% não, 90%. Não, 100%. Ainda tem umas pedras ainda. Não, mas 100%, amém. Que bom ter Aqui. você de volta esse período. Pode falar. Agora eu fiquei meio confuso aí do São Vicente de Paulo. Por quê? Para eu marcar meus plantões, igual eu tô ímpar, todos os plantões pares, igual eu tenho um monte de bicho para cuidar, ter que sair daqui. Eu teria que marcar à noite, mas eu acho que até você já respondeu de como se fosse abonar essa matéria da noite, né? Tipo, com a matéria da Raquel, ou na outra semana com outra matéria presencial. Porque para eu sair de Mar de Espanha, todos os plantões pares, cedo, vai ficar muito inviável. Bom, entendeu? Aí é uma coisa que só você pode organizar, né? Porque isso depende de você. Mas o esquema de 7º e 8º é isso aqui, são plantões fixos. Sim, eu entendo. Mas aí vai ficar aberto também para a gente poder fazer na Help? Vai. Então tá ótimo. Vai. Já ajuda muito, né? Ajuda, mas você obrigatoriamente tem que estar em um campo hospitalar, porque 7º e 8º é atenção terciária. Sim. Tá bom? Beleza. Fala, Ana Clara. Francine, as particularidades podem te mandar no privado, não pode? Uai.
Tá bom, eu já te mandei, depois você me responde. Nossa Senhora, em que ansiedade, pelo amor de Deus. Ai, eu tô muito ansiosa. Não, para, gente. Vocês param com esses trem de ansiedade, vocês são... Nossa, gente, eu fico passada com vocês, tá? O tanto que vocês são ansiosos. Eu coloquei o link lá, né, novo, 19h12. A reunião era 19h30. Pum, 19h13 já tinha gente pedindo para entrar. Gente, vocês são demais da conta. Calma, vocês têm que ter menos ansiedade. Então, por falar em ansiedade, vamos falar da gestão de competências nova. Vocês vão ficar passados com ela. Bom, inicialmente, deixa eu justificar a atualização da gestão de habilidades e competências. Tem um órgão que se chama Fórum Mundial de Saúde. É um órgão mundial que trata das questões de tudo que é relacionado ao mundo do trabalho na área da saúde. E o tema desse ano, na verdade, de dezembro, né? Porque ele se reúne todo dezembro para falar sobre isso. E aí você pode participar de forma online, né? Por eu ter um vínculo, ele aconteceu nos Estados Unidos, por eu ter um vínculo lá com a questão da América Rádio, consegui participar online. E aí, a atualização principal, eles falaram muito sobre habilidades e competências. Quais são as habilidades e competências que mais impactam no mundo do trabalho hoje? Eu achei espetacular, porque a maioria da nossa planilha de gestão e competência até então aborda o que eles falaram. Eu falei, gente, a gente está no caminho certo, porque a gente não está formando só sobre técnica, né? A gente forma pessoas, a gente forma competências, a gente desenvolve habilidades, e é isso que o mundo do trabalho hoje exige da gente. E aí, baseado nessa atualização do Fórum Mundial de Saúde, eu vim aqui e atualizei a nossa planilha de gestão de competência. Eu vou passar para vocês cada item agora. Então, como uma primeira também atividade que vocês têm até o dia 6, sexta-feira, para fazer, é o seguinte: ir lá no Drive e colocar para mim quem vão ser os líderes dos 3 primeiros meses desse período. A gente vai dividir o período em duas partes, tá? Fevereiro, março e abril, depois maio e junho. Eu preciso de saber quem vão ser as duplas de líderes. A partir daí, depois, você vai vir aqui no Drive, e-mail dos líderes. Vem aqui para mim, coloca o e-mail da dupla para eu poder liberar alguns itens aqui, como, por exemplo, a escala, vai ser só para os líderes mexer. Carol, esse período vai estar mais tranquila, quase ganhando neném, menos demanda de escala, né, Carol? Menos BO, menos coisas. Então, né, se Deus quiser. Amém. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Então, o líder do mês vai ter um trabalho inicial que vai ser o seguinte: ele vai ter que montar agora, 7º período, acabou cada um ter uma planilha. Vai ser a planilha da equipe. Então, por exemplo, eu já deixei um primeiro modelo montado. Vocês param de coisa, gente. Vocês não querem ficar vendo a vida do outro, não. Vocês não vão ter tempo nem da de vocês. Então, não adianta você achar que eu vou ver o do outro. Se você vê a minha planilha dessa aqui, você senta e chora, porque tem coisa que eu me dei 0. Se você for honesto, você preocupa com suas demandas, ninguém está preocupado em ver a planilha do outro. Igual, 8º período, vocês ficam vendo o que o outro coloca? Não fica nada, você entra na sua, acabou. Então, aqui, olha o que o líder vai fazer. Vai vir aqui, você aperta com o botão esquerdo do mouse e escreve aqui, duplicar. Vai gerar outra planilha. Nessa daqui, você vai colocar, e assim você vai fazendo consecutivamente, duplicar, até dar o número total de alunos da sua equipe. Quando você clica de novo na setinha com o botão esquerdo do mouse, você vem aqui, renomear. Você vai vir aqui com letra maiúscula
e colocar o seu nome completo. Então, aqui, ó, cliquei com o botão esquerdo na setinha, renomear. Vou colocar o nome da Paloma, que eu lembro do nome dela todo. Paloma Barros, por exemplo, tá? Então, o líder do mês é que vai fazer isso aqui para a sua equipe. Então, eu vou apagar aqui. Então, a partir de agora, todo mundo, a equipe vai ter as planilhas únicas. Vocês têm até sexta-feira para fazer isso. Então, vocês têm até sexta-feira para decidir aí o líder do mês, sexta-feira para começar para montar isso aqui. Então, vamos lá. Bom, esse aqui vocês conhecem, ética profissional, responsabilidade, assiduidade, pontualidade. Nessa pontualidade aqui, este período, nós não só vamos pensar em horário, mas nós vamos pensar em prazos. Você precisa ser pontual, tanto em horário quanto em entrega de demandas que tem prazo, tá? Então, a gente agora vai pensar em pontualidade de prazo. O que diz muito sobre também gestão de tempo, né? Apresentação pessoal, aquilo é o que que vocês já vêm trabalhando muito bem, a gente nunca teve problema com questão de vestimenta, né? Questão de roupa, nem lá dentro da faculdade e nem nos estágios. Questão do cabelo sempre preso, de preferência em coque, vai ter lugar nos hospitais, você vai ter que ficar de touca. O HSVP exige, antes eles queriam que a gente ficasse de branco lá, batia o pé, eles aceitaram pijama, mas lá no HSVP eles exigem pijama e jaleco por cima, tá? Então, isso entra na sua apresentação pessoal. Unha. As unhas artificiais de qualquer espécie, né? Gel, fibra, sei lá o que, colada, não pode, brinco pequeno, aquilo que você está cansado de saber. Isso aqui é novo, ó. Foco, constância, dedicação, disciplina, envolvimento e propósito. Por quê? Se você pensar assim, que você está motivado, você não vai estar todo dia motivado. Nada na vida pode ser por motivação. Senão, você não faz. Vou te dar um exemplo besta. Se você está motivado para ir para a academia, você vai estar todo dia? Vai nada. Se tiver chovendo igual agora, por exemplo, você não vai mesmo. Se tiver frio, você não vai. Isso é motivação. Agora, se você tiver propósito, o mundo pode estar caindo que você vai. Então, a partir de agora, eu queria que você escrevesse aí no seu papel, que eu espero que você esteja com ele em mãos, por que você está aqui? Por quê? Qual é o seu propósito? Por quê? Se você tem um propósito, pode estar fácil, pode estar difícil, você vai ter firmeza, você vai ter envolvimento, disciplina e dedicação para conseguir aquilo ali. Tá? Então, eu queria que você pensasse em qual é o seu propósito. Se você virar para mim e falar assim, Francine, meu propósito é ter dinheiro. Dinheiro não é propósito. Você pode ter certeza, escuta o que eu estou falando, dinheiro não é propósito, não. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um internato lá no Einstein, São Paulo. O trem é de outro mundo. Você ter ido de lá é um negócio assim que eu não tenho como nem te explicar. Fiquei lá um mês. Você fica no internato mesmo. Você fica dentro do CTI de manhã até de noite, só sai para dormir e tomar banho. E aí, tinha uma funcionária lá, de um pouco mais de idade, e tinha um paciente, eu estava até com esse paciente, é um paciente de câncer, era um câncer de intestino, um paciente já com uma evisceração importante. Eu acho que eu tenho até foto dele na minha aula. E ele tinha assim, umas feridas com muito mau cheiro, enfim, paciente terminal muito grave. E quando o médico, e lá a gente passa round, né? O round. Também lá no HPS, no HSVP, vocês vão fazer isso, chama round. Passa visita todo mundo junto na UTI. Fisioterapeuta, médico, enfermeiro, plantonista, enfim.
E a gente foi passar um round. E ela estava trocando esse paciente. E aí, o médico virou para ela e falou assim: ô, dona Rita, por dinheiro nenhum eu colocava a mão nessa ferida. Sabe que ela virou para ele? Ela falou assim: por dinheiro nenhum eu também colocaria, não. Mas meu propósito aqui não é o dinheiro, doutor. É por isso que eu estou trocando ele com tanto carinho. Eu não posso curar ele. O que eu posso dar para ele é dignidade enquanto ele está aqui comigo. Olha, não teve uma pessoa que não começou a chorar quando ela falou isso, assim, com muita humildade, sabe, para o médico. O médico até pediu desculpa pela má fala dele. Então, eu queria muito que você pensasse com seriedade em qual é o seu propósito, o porquê, o para quê que você está aqui. Para mim, esse aqui, ó, é um dos itens mais difíceis: resiliência, flexibilidade e adaptabilidade. Por exemplo, vocês do 7º, vocês têm baixa adaptabilidade. Tudo para vocês é um problema. Vocês não, agora que vocês assim interagem um pouco mais, mas vocês são muito rígidos nas relações, vocês são pouco abertos um para o outro. Se eu misturar vocês de grupo, vai ser um problema. Vocês só têm ali a panelinha de vocês. Isso fala muito sobre adaptabilidade, sobre flexibilidade. O que é resiliência? Resiliência é quando a gente passa por uma situação difícil, mas a gente cresce, a gente amadurece, a gente aprende com essa situação. Então, a partir de hoje, mediante uma dificuldade, como é que você vai identificar se você é resiliente? Se você parar de perguntar o porquê aquilo acontece, você perguntar assim: para quê? Qual é o aprendizado que eu tenho passando sobre essa situação? Você vai mudar a sua concepção de construção enquanto pessoa. Isso é a resiliência. Resiliência é você passar por uma dificuldade e você ser melhor a partir dela. A autoconfiança, né, que é você confiar nas suas capacidades, identificar quais são as suas fragilidades e trabalhar sobre elas, e não colocar elas para debaixo do tapete. A autoconfiança, no nosso caso, ela está muito ligada a isso aqui, ó, conhecimento teórico. Você vai ver agora, quando você chegar no hospital, você vai falar assim: parece que eu não sei nada. Parece que eu nunca vi isso aqui hora nenhuma nessa faculdade. A impressão que tem é essa. E aí, o 7º período te dá um tapa de realidade de que você precisa estudar. Então, a autoconfiança, ela fala muito sobre esse conhecimento científico aqui também, tá? Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Não é que a pessoa que tem inteligência emocional não significa que ela não é estressada. Pelo contrário, o estresse é inerente de todos nós. Não tem. Se você falar comigo assim: eu não sou estressada, é mentira. O que você precisa aprender? A gerenciar situações mediante o estresse e a não perder o seu controle sobre isso. Então, eu estou falando aqui, gente, de uma forma geral. O 8º período tem mais inteligência emocional que o 7º. Os meninos do 8º têm muito mais inteligência do que o 7º, inteligência emocional. Eles gerenciam melhor os conflitos, o estresse, ainda melhor do que vocês do 7º. Então, isso aqui é uma habilidade que ela precisa ser desenvolvida, né? Essa questão de ter um pouco mais de cuidado, assim, aonde você emprega essa energia de vocês, de ansiedade, de estresse. Vocês são muito ansiosos, muito imediatistas, tudo tem que ser agora. Nada tem que ser agora, você tem que entender isso. Nada é imediato. Só é imediato o que não foi bem gerenciado, tá? Então, você precisa ter atenção um pouco nisso aqui. Outra questão dificílima: organização,
planejamento, gestão de tempo e definição de prioridades. Esse item, definição de prioridades, ele é novo para a gente. O que é definir prioridade? É você realmente ver o que você precisa fazer sequencialmente. Não, ó, igual eu dei prazo para vocês, ó, até dia 6, vocês têm que entregar isso, isso, isso e isso. Aí vamos supor que entrou uma outra demanda para ser entregue no dia 13. Opa, eu tenho uma prioridade que é do dia 6, a outra que é do dia 13, e assim vai. E outra coisa também, a gente vive uma vida de muitas distrações. Muitas distrações. O tempo todo tem coisa para distrair o nosso foco. Se você não tiver clareza do seu propósito, você não consegue definir prioridades nem fazer sua gestão de tempo. Senão, você fica inebriado com outras coisas e esquece disso aqui. Então, a gestão de tempo é super importante. Pensamento autônomo, crítico e analítico. Esse aqui também é novo. O que é pensamento autônomo, crítico e analítico? É se você tem clareza para avaliar uma situação, pensar com discernimento e sabedoria sobre ela, e não mediante ao estresse. Você não pode reagir com imediatismo, com intempestividade. Você não vai estar tendo um pensamento crítico sobre aquela situação. Então, isso para lideranças, que todos nós já somos e seremos, é de suma importância. Um pensamento analítico é aquele pensamento que vê a cena, a situação da forma mais ampla possível, e não ali só aquele pedacinho. Então, para você tomar decisões, para você resolver problemas, você tem que ter um pensamento analítico e crítico muito amplo. Um pensamento autônomo, né? Você tem que ter isso é você que tem que despertar, não é alguém que tem que te falar, é você, tá? Vou te dar um exemplo. A partir de agora, você vai fazer muito manejo clínico de paciente. Você vai pegar a prescrição, vai mexer na prescrição, vai mudar antibiótico, mediante um exame de laboratório. Você vai ter total autonomia para isso. Você vai ter que mudar, você vai ter que gerenciar a prescrição, você vai ter que mudar alguma coisa do paciente. Para isso, você precisa saber fisiologia, anatomia, fisiopatologia. Isso é manejo clínico. Vocês vão ter na minha aula lá do 7º período de UTI. Isso é manejo clínico. Se você não tiver esse pensamento crítico e analítico, você não consegue fazer manejo clínico do paciente, porque você não consegue unir o quebra-cabeça de todas as disciplinas que você viu até agora com a prática aonde isso vai ser necessário, tá? Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa trabalhar, é uma coisa nova. Análise e solução de problemas, que está muito relacionada com esse pensamento crítico, né? Isso aqui vocês já trabalharam até o período passado. Capacidade de decisão, clareza de comunicação verbal e escrita. O que é clareza de comunicação verbal e escrita? Você pensar assim, o que eu falo é o que o outro entende? O que eu escrevo é o que o outro entende? Às vezes vocês falam assim comigo, nossa, mas eu escrevo um negócio, o povo dá 1 segundo, pergunta o trem que está escrito. Então, você para analisar assim, é o outro que não entendeu ou você que não foi tão claro no que você escreveu ou no que você disse? Então, a gente tem que treinar isso, porque a partir de agora, vocês vão sentar lá no computador do HSVP e do HPS para fazer a evolução do paciente, essa evolução vai sair no nome do enfermeiro de lá. Então, você tem que ter muito cuidado com isso, né? A partir de agora, vocês vão estar mexendo com prontuários, com documentos de pacientes que têm impacto jurídico naquilo ali. Então, você precisa pensar sobre isso, sobre essa clareza, de se você fala e escreve de forma clara. Escuta ativa. O que é escuta ativa eficaz? Se você falar comigo que você presta atenção 100% do tempo em tudo que todo mundo fala para você, é mentira, ninguém faz isso. Só que a gente precisa trabalhar essa questão da escutativa, por quê?
principalmente na hora de fazer exame clínico, físico no paciente, ele vai te dizer coisas entre linhas, que é a resposta do que você precisa saber para fazer o manejo clínico dele. Mas, para isso, você tem que estar com uma escuta ativa. Você tem que estar dedicado a ouvir aquilo. Então, isso é um trabalho que a gente precisa fazer. Cortesia, empatia, vocês já trabalharam sobre isso. Orientação ao serviço. O que é orientação ao serviço? Você deve se perguntar assim: eu sou prestativo? Eu sou disponível? Eu sou proativo? Eu tenho iniciativa? Ou sempre alguém tem que ficar falando comigo? Faz isso, você que tem que fazer isso, faz isso, tem que fazer, faz isso. Isso para o mundo do trabalho é péssimo, péssimo. Você precisa ter atitude, você precisa ter proatividade. O que é diferente de você passar por cima do outro e agir por cima de outro, tá? Isso é um problema. Isso já não é proatividade, isso muitas vezes é quebra de hierarquia. Então, você precisa se perguntar se você tem essa proatividade e iniciativa. Liderança, tudo que envolve, né, as habilidades de um líder, e a partir de agora vai ser o seguinte: vamos supor que você não foi líder esse mês, ou que você não teve nenhuma oportunidade de exercer um cargo de liderança dentro da sua equipe. Porque isso aqui também, gente, essa planilha é sobre a vida, né? Vamos supor que no seu trabalho você trabalha sozinho, não se relaciona muito com outras pessoas, ou não consegue exercer nada disso aqui. Você vai colocar NA, não se aplica, tá? Porque às vezes a pessoa se dá nota baixa porque ela não consegue exercer isso aqui. Então, NA, não se aplica. Trabalho em equipe, gestão de tolerância de estresse, que é o que tem muito a ver com a inteligência emocional, né? Tem vez que isso aqui você se dá 1, você se dá 0, porque às vezes você está tão estressado que você não está dando conta daquilo. Então, você tem que entender o seguinte: o que te estressa, como você gerencia esse estresse, e identificar ferramentas para agir sem estar sob o domínio do estresse. Porque o problema é esse. O problema não é você agir enquanto está estressado, porque isso a gente faz o tempo todo. O que não pode é te dominar a ponto de você fazer uma ação que depois você vai se arrepender dela, que depois ela não vai ter volta, o que é um grande problema. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, gestão e tolerância de estresse. Aprendizado ativo. Isso aqui é novo. O que é o aprendizado ativo? É o que vocês vão fazer a partir de agora. É esse estudo autônomo. É como você tem a habilidade de estudar sozinho. E aí eu vou te dar um exemplo. Vamos ver se vocês me dão a resposta. Período passado, a Pamela, que formou agora, virou para mim e falou assim: Fran, minha filha, eu não estou conseguindo estudar. Essa gravidez está acabando comigo. Eu sento na cama para estudar, eu durmo. Falei: é mesmo, Pamela? Que interessante, né? Ela: então, você pode me ajudar? O que você responderia para ela? Olha o que ela falou. Francine, eu sento na cama para estudar, eu durmo. Essa gravidez está acabando comigo. Qual que é o problema da Pamela? Sentar na cama. Sentar na cama. Ela nem deveria estudar na cama, né? Ah, perfeito. É a gravidez que está acabando com ela? Não. Não. É ela sentar na cama para estudar. A cama foi feita para quê? Dormir. Dormir e outras coisitas mais quando você está disponível. Fora disso, não é lugar de estudar. Porque esse período vai dar para sua vida sexual melhorar, tá, gente? Já vou avisando para vocês, eu acho, né? O pessoal do 7º aí me fala, no 6º, o 6º estava ruim para o nosso lado, né? Mas no 7º a coisa dá uma melhorada. Fica menos pior, menos pior. Porém, depende, Francine, porque tem situações que a gente encosta em qualquer lugar, a gente não tem essa situação. Eu sei, mas eu estou te dizendo o seguinte, aonde eu quero chegar?
Para você ter um aprendizado ativo bacana, você tem que, primeiro, ter um lugar adequado de estudo. A cama não é lugar de estudar. Você tem que ter, eu sugiro que você tenha um local na sua casa, onde você tenha sua mesinha, suas coisinhas, seu computador, seu notebook, seu iPad, enfim, de forma separada do resto do mundo, onde você pode fechar a porta e ninguém vai te amolar, pedir janta, pedir almoço, ficar morando na sua mente. Não dá. Você tem que ter esse lugarzinho, e na cama também não é o lugar. E aí, outra coisa também, identificar se você estuda melhor com papel ou com meio eletrônico. Isso é importante. Então, o aprendizado ativo envolve a forma como você estuda também. Vamos supor, eu funciono melhor de manhã, 5 horas da manhã, eu acordo todo dia 5 horas da manhã para dar uma estudada em alguma coisa. De manhã eu sou uma máquina. De noite também, de tarde eu não valho R$1. De tarde eu não funciono bem. Então, eu deixo para fazer minhas atividades, outras atividades à tarde. Agora, estudar, eu sei que eu preciso estudar de manhã cedo. Se eu preciso estudar. Então, você tem que identificar qual que é o melhor horário que você estuda, o melhor horário que você desempenha para você se organizar com relação a isso. Conhecimento científico, né? É você saber como é que está aí, chegou lá na prática, saber se você consegue operacionalizar a prática. Vai ter hora que você vai falar assim, nossa, estou vendo a Diana aqui na minha frente falando do negócio do exame físico. Nossa, estou vendo o Laércio aqui na minha frente quando ele falou sobre alguma coisa lá. Tá? Então, conhecimento científico é isso, é você conseguir operacionalizar a sua teoria na prática. Habilidade técnico-assistencial é realmente a parte técnica, a execução do procedimento. Você vai ficar bom nisso aqui quanto mais você fizer. Então, a partir de agora, você deixa de ser bobo do enfermeiro falar assim, você quer fazer? Você, ai, não, quero ficar só olhando. Olhar não vai te dar expertise de execução, não. Você mete a mão e faz, você pede para fazer, você pede para acompanhar, porque é isso que vai melhorar a sua habilidade. Olha que interessante, de 25 habilidades, uma é técnica, uma. Então, o que eu quero que você saiba, que quem é técnico de enfermagem leva vantagem? Não. Se você não for técnica, você está em desvantagem? Não. Se você ainda não tem expertise técnica para passar uma sonda, você está em desvantagem? Não. Se você tiver todas as outras habilidades que cerceiam isso tudo que a gente está conversando. É óbvio que ajuda? Ajuda. Óbvio que ser técnico de enfermagem vai te ajudar com... Eu estou falando sobre isso aqui, tá? Habilidade assistencial. Só que você vira e fala assim, eu não tenho essa habilidade, mas eu tenho uma proatividade, Francine, que eu vou atrás, eu faço e aconteço. Quando você vê, pum, você pareou aqui. Fala, Larissa. Isso que você falou é muito importante. Ser técnico não te coloca à frente de ninguém. O que te coloca à frente é ser curioso. Exatamente. O tempo que você tem que ser curioso. O que você vai fazer? Posso fazer? Deixa eu ir ver. O que é isso? Deixa eu pesquisar, deixa eu fazer. Posso fazer para você? É igual, por Enche exemplo, tanto né, Larissa? saco. A Larissa ficou... Qual foi seu setor lá no HPS, Larissa? Eu fiquei em 2. Eu fiquei na enfermaria feminina de dia e à noite eu peguei observação masculina. E assim, te falo, não teve tempo ruim não, porque eu sou bem curiosa, sou bem chata. Eu colo mesmo atrás, falo, posso fazer, deixa eu ver, deixa eu levar, deixa eu preencher, deixa que eu escrevo para você. Eu encho tanto o saco que no final das contas ela fala, ai, toma, faz, vai lá, pode fazer. E isso é bom que vai pegando confiança em você, que teve um plantão que eu cheguei, que ela virou para mim e falou assim, hoje você é minha dupla. E eu tenho que treinar a equipe, você faz tudo aí que eu te ensino todo dia. Eu passei um plantão sozinho, fazendo tudo. É exatamente isso. É igual, por exemplo, quem fica à tarde é o horário de descanso dos enfermeiros que são plantonistas, né, que fazem 12 horas. O setor fica com você. Você vira um enfermeiro do setor. Então, enquanto você estiver com o seu preceptor ou com o enfermeiro, o negócio é esse. É você pegar para poder fazer mesmo. Habilidade de gestão administrativa. Se você manda bem, né? Por exemplo, você teve a disciplina aí de administração com o Laércio,
a questão da gestão administrativa, ela envolve muito a questão da liderança, né? As suas relações com a equipe, enfim, essa parte burocrática, vamos supor, esse gerenciamento de drives, de impressos, né? É isso. Lidar com críticas também bastante difícil. Só que fica mais fácil se você fizer o que eu vou te falar a partir de agora. Todo mundo que te faz uma crítica, essa crítica deve ser considerada? Não. É você que dá poder para alguém falar alguma coisa sobre você e você considerar isso que foi falado. Então, você tem que pensar o seguinte, quem hoje em dia eu posso dar o poder para pontuar alguma coisa sobre mim? Porque, fora disso, não estou nem aí, né? Então, geralmente, quem tem o poder são as pessoas que nos conhecem intimamente, uma pessoa que você considera como, por exemplo, uma referência para você. Então, você pensa bem em quem você dá o poder para falar sobre você. Senão, você fica doido. Controle de tecnologias, uma coisa super importante é isso aí, ó. Se você manda bem mexer nessas planilhas e mexer nesse drive, se você manda bem, por exemplo, se você, no celular eu consigo fazer, mas quando eu vou para o iPad eu tomo uma coça. No computador eu faço, quando eu vou para o celular eu tomo uma coça. Você tem que pensar sobre isso, porque hoje tudo depende de tecnologia. Os prontuários lá são todos eletrônicos. Por exemplo, o HPS tem um negócio que eu amo. O raio-x de lá tem um QR Code. Você mira o seu celular, você consegue a imagem no seu celular. Eu vou à loucura com aquilo. Então, você tem que saber gerenciar isso, porque a imagem vai impressa, tá? Mas você consegue ter acesso a todos os exames do paciente se você tiver esse manejo. Pum, mirou o QR Code, abre um drive, abre um link, não sei o que, quando você vê, tá lá o ultrassom dinâmico, o raio-x, a tomografia, enfim, você tem que pensar sobre isso, né? Aí ontem eu estava fazendo reunião com os meninos do sexto, a menina falou assim, agora é minha vez de eu pedir um celular, de eu arrumar um celular novo, melhor. Hoje em dia, gente, celular não é luxo, né? Celular é necessidade, porque a gente faz tudo por ele aí, é o seu momento agora de ter um motivo para trocar seu celular, para gerenciar isso aí melhor, fazer o investimento aí, às vezes num notebook, que é o que você vai precisar, num iPad, num tablet, enfim, pensar sobre essa questão aí, porque a gente não foge muito disso mais, não. E aí, eu quero colocar vocês, eu fiquei muito satisfeita, tem um menino do 8º período, o Renato, que para mim ele foi o grande desafio da minha vida no passado, porque ele era muito difícil de lidar, né? E você já reparou que tudo que você pede a Deus você ganha? Vou te contar o que aconteceu. Tudo que você pede a Deus você ganha. Às vezes você não entende como é que você ganha. Eu vivia pedindo a Deus paciência. Deus, você tem que me dar paciência. Deus, você tem que me dar paciência. Deus, você tem que me dar paciência. Vem esse menino e ele tirava minha bênção dia sim também, de noite, de manhã, ele era demais. Eu bloqueei ele no WhatsApp, ele reclamou com o diretor, eu tive que desbloquear, eu bloqueava, enfim, uma luta. E aí eu pensei assim, e ele era um desafio de relação para mim, porque ele era muito grosso, muito ignorante, mas eu tinha que lidar com ele. E eu pedia, Deus me dá paciência, Deus me dá paciência, Deus me dá paciência. E aí depois eu pensei assim, gente, Deus está me dando paciência. Por quê? Ele está me dando a possibilidade de eu treinar, ter paciência. Nunca isso vai cair na minha cabeça como um saquinho, né? Então, você tem que entender o seguinte, assim, como as coisas acontecem para que você se desenvolva. É aí que eu quero chegar com a história, né? E aí, no final do período, assim, do meio do período para o final, ele foi mudando. Ele até pediu para poder conversar um dia, e nas salas de aula, para poder conversar dessa experiência de mudança dele, como foi muito forte. E aí ele mudou muito, ele melhorou muito, ele viu onde ele errou e tal, a gente teve uma conversa e ele pediu desculpa, enfim. Quando chegou no final do período,
Ele falou comigo, Francine, você faz a minha gestão de competência comigo e tal, eu queria pontuar algumas coisas, não sei o que, beleza, fiz. Ele foi fazer uma prova lá no Copador, lá no Rio. E a prova foi toda, não tinha nada teórico, a prova toda foi sobre habilidades e competências, que foi o que mais ele se dedicou em desenvolver ao longo do 7º e 8º período. Então, gente, essa planilha aqui é um ouro na sua mão, se você realmente for honesto e gerenciá-la bem, né? Você tem que preencher ela todo o último dia do mês, sozinho, tomando sua cervejinha, seu vinho, sua água com gás, seu café superfaturado. Isso aqui não dá para você fazer, né, jantando, arrumando janta. Não é. Tem que ser sozinho, separadinho, tranquilinho, tá? E aí, olha o que foi a prova do Monte Sinai mês passado. Vamos ver se vocês, o que vocês fariam. A Karina, que é a RT de lá, montou uma banca de frutas do lado de fora da sala. Tinha uma cesta com maçã, outra com banana, a outra era laranja e a outra era uva. Era 1, 2, 3, 4. Isso. E tinham 4 candidatos para enfermeiro. Ela virou, sorteou, né, assim, a sequência que eles iriam executar a atividade e falou para o primeiro assim, você tem R$20 para você ir lá fora e comprar de banana para mim. Beleza. O cara foi lá, de propósito, obviamente, tinha uma outra pessoa que pesava as frutas, pum, deu R$20. Ele falou, eu quero tudo, quero todas as bananas. Aí ele entrou todo feliz. Aqui, Karina, R$20 de banana. Aí você trouxe todos? Trouxe todos. Beleza. Vai lá, segundo, traz para mim R$20 de banana. Aí o segundo foi lá, olhou para um lado, olhou para o outro, a banana acabou, entrou rapidinho e falou assim, Karina, acabou a banana, minha filha, não tem banana não. Voltou de mão vazia. O terceiro falou, agora vai lá você. Aí ele, o que você quer? A Karina, eu quero R$20 de banana. O terceiro foi lá e falou assim com o cara que estava pesando as frutas. Não tem banana. Você tem banana? Você tem mais banana? Olha que interessante. Você tem mais banana? Ele tem. Você busca para mim? Busco. Aí o cara foi, voltou, pesou, pum, R$20 de banana. O terceiro entrou com R$20 de banana. O segundo ficou bolado. Falou, uai, gente, fui lá fora, não tinha nada, ué. O terceiro voltou com R$20 de banana. O quarto foi lá fora, já não tinha mais banana, virou e falou assim, tem mais banana? Ele falou assim, tem, mas pesou aqui, ó, deu R$10 de banana. Ele falou, então você vai fazer o seguinte, você vai me dar 10 de banana e vai dividir. Eu quero R$10 que você me dê um pouquinho de maçã, um pouquinho de laranja, um pouquinho de uva. E aí o quarto entrou com todas as frutas para Karina. Falou aqui, Karina, não tinha R$20 de banana, mas tinha o peso, né, R$10, e eu peguei outros R$10 e trouxe frutas sortidas. Era uma vaga para enfermeiro só. Quem passou? Vamos ver se vocês adivinham. O que levou as frutas sortidas. A banana. Porque além dele levar a banana, que foi o que ela pediu, ele levou mais tipo de opção de fruta, que ela poderia escolher outras frutas também. Mas qual que é a moral da história disso? Ele fez mais do que ela pediu. Perfeito, vamos lá. Ele entregou mais do que foi pedido, concorda? Sim. Se você pensar na gestão, nessa planilha aqui, o que ele usou? Ele usou pensamento autônomo, crítico e analítico, análise e solução de problema, tomada de decisão. Ele usou adaptabilidade, flexibilidade. Ele usou proatividade. O segundo só chegou lá fora, olhou, viu que não tinha e voltou. Ou seja, ele nem perguntou se tinha mais. Ele mostrou que ele podia entregar mais. Exatamente. E aí, olha que interessante. Olha que dinâmica sensacional. A partir disso, o que a Karina fez? Ela conseguiu identificar habilidades nessa pessoa.
nessas 4 pessoas. Vamos supor, esse quarto enfermeiro que pegou a banana, perguntou se tinha banana e levou frutas sortidas, é uma pessoa de adaptabilidade melhor. Vamos supor, se ela é contratada para um setor, ela vai se dar muito bem se ela precisar mudar de setor. É uma pessoa que tem comunicação, que tem liderança. Ela foi lá, perguntou da banana, pensou nas outras frutas, ou seja, olha que interessante. Então, essas habilidades são coisas que a gente precisa trabalhar no dia a dia. Se você, até hoje, seja na faculdade, entregou o mais ou menos o mediano, agora, o mediano não serve, o mediano não dá. Você não está aqui para ser mediano, você está aqui para ser excelente. E, da nossa parte, a gente faz tudo para que você seja. Então, você tem agora um ano, né? Os meninos do 7º têm 1 ano, os do 8º têm 6 meses, para dar o sangue em tudo que você puder absorver dos professores, dos preceptores, dos enfermeiros, que vocês vão estar com eles. Se vocês virar para mim e falar assim, não tinha nada para eu fazer no estágio, eu vou falar, você está vivendo errado. Você está vivendo errado, porque obviamente que tem. Obviamente que às vezes se não tem alguma coisa assistencial, tem alguma coisa burocrática, tem alguma coisa que dá para você sentar ali e aprender. Todo dia você tem que aprender uma coisa nova. Então, é isso que eu preciso que vocês entendam. Eu quero que vocês pensem nessa planilha a partir de hoje com muito cuidado, com muita honestidade, com muita clareza, para que a gente consiga ter o máximo de desenvolvimento pessoal, que vai impactar, obviamente, né, no mundo do trabalho a partir de agora, muito para além dessa habilidade assistencial, que também é exigido, tá? Então, a planilha de habilidades e competências é uma novidade aí. Deixa eu ver mais aqui. Bom, eu acho que de importante, acho que é isso, ó, mostrar os drives, deixa eu só retomar aqui, mostrar os drives, os documentos, vocês têm até sexta, as escalas, eu já vou liberar agora, acabou essa reunião, eu já queria que você preenchesse sua disponibilidade, colocasse quem é o líder do mês, depois viesse aqui, colocasse o e-mail, aí o líder já faz a habilidade de competências de todo mundo. Importante, anota aí, nossas datas. Tira um print aqui, ó. Datas importantes. Tá aí. Final do período é dia 30. O fim das escalas de plantão, a gente está planejando que seja no dia dos namorados, né? Dia 21, ó, V1, vai ser do dia 20 ao dia 30 de abril. Como é que é a V1? Em campo, tá? No campo, no setor que você está, a sua prova é no seu setor, tá? No dia do seu plantão. Então, você não precisa ficar preocupado que a prova é no dia do seu plantão, obviamente, pré-agendada. Então, por exemplo, se você ficar no CTI, as provas do CTI são comigo e as provas do CTI, especificamente, duram 6 horas, que é o tempo do seu plantão. A gente passa o seu plantão inteirinho fazendo prova. Já as provas dos outros setores duram 1 hora, cravado cada uma delas, tá? Então, a gente vai ter toda essa semana aí de prova. E vai coincidir com as suas provas de disciplinas teóricas, tá? Então, a semana de V1 vai ser a mesma semana das disciplinas teóricas. V2. V2 vai ser lá na faculdade, em grupo, sábado. O sábado do dia 9 ou o sábado do dia 16 de maio. Então, vamos supor, se você trabalha, aqui a gente deu um dia par e um dia ímpar para poder, para que vocês, né, tenham 2 possibilidades aí, não atrapalhe ninguém que trabalha de plantão, tá? Então, é um desses 2 sábados aqui, a prova em equipe, com estações práticas, como a que vocês passaram no período passado, um pouco mais difícil, obviamente, né? Entrega do portfólio. Primeira entrega, né? Com aquela pastinha preta de plástico.
dia 15, 16 e 17. Por quê? A gente vai ter 3 dias de entrega e depois a gente está pensando em começar a devolver para vocês no dia 17 e 18 de junho, para que até o dia 19, você vai ter aí, até o dia 19, para poder escanear e anexar no Drive, porque a partir do dia 19 eu tenho aí um tempo hábil para poder fazer toda a burocracia que envolve o seu portfólio. Eu acredito que vocês, como foram muito bem no preenchimento, a gente não teve indeferimentos importantes, a gente teve ali uma coisinha ou outra, o preenchimento é aquilo mesmo, você não precisa ficar atrás de preceptor para assinar ao longo do período, essas coisas que a gente assina no final, né? Se você tiver lá com o seu enfermeiro do setor, é importante que ele também assine o seu portfólio. Então, os prazos desse período, a princípio, são esses aí. A gente não está pretendendo modificar, não, porque a gente está com um calendário bem apertado. Os meninos do 8º, essa semana eu vou ter uma reunião com a Laís para a gente identificar quando é que vai ser a defesa do TCC, né? E agora o 7º participa de forma mais ativa nessa escuta da defesa do TCC aí, que vocês vão ter acesso ao que é avaliado, né? A gente vai cobrar um pouco mais dessa presença de vocês aí no TCC, tá? Então, essas datas são as datas importantes para a gente neste período. Alguém tem alguma dúvida? E aí, é o seguinte, né? A gente vai se organizar para começar os plantões, se tudo der certo, no dia 23 desse mês. Só que a gente só consegue começar depois que a gente passa pela reunião lá nos hospitais. São eles que agendam, tá? Então, no dia da reunião, você tem que se esforçar para estar presente. Pode falar, Brenda. Assim, minha dúvida é a seguinte: a gente vai pro plantão, não vai? Não entendi, não. Quando tiver feriado, o plantão continua, ou se você tiver de plantão for feriado, você não precisa ir para o plantão? Não, feriado não tem plantão, não. Feriado só tem plantão na HELP. Nos hospitais não tem. Nem feriado e nem fim de semana, tá? Inclusive, ó, a escala da HELP, aqui, ó, vamos abrir a de março. Só para a gente lembrar, ela já está toda pronta, ó, de manhã de 7 a 1, de tarde de 1 às 19, lembrando que os fins de semana só podem ir os meninos, por conta lá da base, né, parece que teve um problema anterior com uma outra situação, não com a gente, e desde o período passado a Caroline pediu para que essa escala de fim de semana fosse apenas masculina, tá? Então, essa aqui é uma possibilidade também de plantão, tá? Então, a escala da HELP, tá? Depois eu vou dividir aqui pelas equipes, para que vocês façam plantão aqui também. Aí, na HELP, quando é feriado, tem plantão. Então, principalmente os meninos, né? Igual, por exemplo, aí, Antônio, você que às vezes tem uma dificuldade, dia de semana, enfim, usar às vezes o fim de semana aqui, né? Que tem essa possibilidade, tá? Pode falar, Samara. Oi, Flavinho. Conseguiu me ouvir? Tô. Boa noite. Deixa eu te perguntar. É individual, mas eu só queria trocar uma ideia com você em questão do estágio lá na Unimed. Porque aí, no caso, eu faria a minha prova lá? Não. Não. O estágio que você faz na Unimed não é... Ele é vinculado à faculdade, mas ele não é curricular, não. Lá é... Não. Eu tenho Porque lá é 30 horas semanais. Eu não consigo fazer em outro lugar. Eu não iria conseguir fazer no HTO e nem no HPS. Não, eu tenho que conferir o contrato. Não consigo te dar essa... Entendi. Eu não consigo te dar essa resposta agora. Eu tenho que conferir as cláusulas lá do contrato direitinho. Eu te falo. Só me manda uma mensagem no WhatsApp, só para me lembrar disso assim. Conferir meu contrato para saber sobre o estágio. Tá bom. De nada. Fala, Tagiane.
Francine, boa noite, tudo Boa bem? noite. Deixa eu te perguntar, no início do estágio, a gente preencheu aquele documento do TCE com os dados da prefeitura. Agora, nesse início, agora, a gente vai preencher novamente com os dados Vai, atualizados? eu vou dar para vocês, porque mudou a Quando vai, sim, vai ser antes do dia 23? Vai, calma, vai, vou. Eu estou esperando vir porque atualizou lá a supervisora do HPS. Eles vão mandar os dados para a gente. Eu vou mandar para vocês aquele PDF com todas né, como que faz o TCE, com todos os dados atualizados desse período para vocês colocarem, tá? Então, essa semana eu estou, assim, essa semana por conta dessas reuniões de alinhamento mesmo, de estágio, de orientação quanto à documentação, então, assim, até no máximo semana que vem eu vou mandar esse documento para vocês começarem a fazer, o TCE, tá? Porque ele tem que estar pronto antes da gente começar o estágio. Fala, Jéssica. Ô, Fran, eu não entendi a parte da V1 prática. Ela vai ser 6 horas dentro do setor que a gente tiver? Não, só se você estiver no CTI. O resto ela Tá. demora 1 hora. Só dentro do Tá. CTI que demora 6 horas, tá? Entendi. Do portfólio, ele vai poder ser... Ai, gente, sem ser na pasta, daquele outro jeito. Como Tá assim? falando. Encadernado. Não. Só na pasta. Só na pasta, igual o período Tá. na pasta. Tá, obrigada. Nada. Fala, José. Oi, Fran, boa noite, tudo bem? Tá bom? Tudo jóia. É só para tirar uma dúvida, por exemplo, eu saio do outro estágio 1 hora, e aí a disponibilidade seria também na parte da tarde. Como começa 1 hora, será que dá problema atrasar? Como é que poderia fazer isso? Então, aí, nesse caso, dependendo do setor, né, que você for ficar, eu faço o seguinte, igual o período passado, eu tive essa situação. A gente vai pegar uma declaração, né, ou então o seu contrato de estágio lá do Evandro Ribeiro, eu encaminho esse documento lá para a parte administrativa jurídica do HSVP, para poder justificar a necessidade da sua tolerância de horário, tá? Aí, geralmente, igual o período passado, eu consegui que a aluna chegasse até 1h30, mediante essa apresentação de documentação. Tá, joia, obrigado. De nada. Situação minha também, Francine, a Brena aqui do João Período. Sim, Eu também trabalho na parte da manhã e saio lá meio-dia, entendeu? Sim, senhora. A minha seria a mesma coisa também. Sim, senhora, a gente vê tudo direito, mas de meio-dia a 1 hora, gente, vocês não chegam, não? O meu, no caso, é de 1 a 7. O meu é de 7 a 1. O meu é de 8 a 1 também. Nossa, mas vocês estão sassaricando nos estádios, gente. Vocês estão para todo lugar, né? Vocês estão dominando de fora, hein? Trabalhando com 7, quase todo mundo está em algum estágio regular. Amém. Graças a Deus. Nossa, coisa boa demais. Eu vou deixar anotado aqui, porque aí eu faço o seguinte: horário de chegada devido a estágio. Peraí, horário de chegada devido a outro estágio. Porque aí eu já passo isso de forma geral lá para o pessoal da HSVP para a gente ver uma forma única de gerenciar isso aí para todo mundo, para dar bom para todo mundo, tá? Fala, Lucas. Ei, Francine, boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Está gerenciando bem o seu tempo? Tô aprendendo. Até o final do ano. Até o 8º você consegue. Tenho certeza. Deixa eu Amém. te falar um negócio. Eu peguei um pouquinho depois, que eu estava no plantão. A gente do 7º, nós vamos pegar no HTO, né? Isso. Aí você falou que tem algumas vagas esporádicas que a gente vai poder pegar no HPS, se vai ser disponibilizado para a gente durante o período. Não, aí é o seguinte, lá no HPS não é vaga solta, não. Vamos supor que sobrou vaga. Entendi. Os meninos não preencheram. Você precisa ser fixo. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vamos supor que você está no HSVP lá de manhã aqui, ó, no pronto atendimento.
Aí você fala assim, pô, mas eu tenho manhã e tarde livre, todo dia par, beleza. Aí você vem aqui para o HPS para ser fixo à tarde em outro setor. Entendi. Mas aqui é vaga fixa também, Lucas. Mas só vai ser liberada pra gente depois que o 8º preencher tudo. Depois que eles preencherem conforme a necessidade deles. Ah, entendi. Tá bom? Tá joia, obrigadão. Nada. Renata tá de molho. Renata. Então fala de novo. Oi. As horas do estágio passado, que passaram, né, as 200 horas, a gente pode aproveitar nesse período? Não. Pode não. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa, agora é atenção terciária. Não pode não. Obrigada. Nada. Fala, Jéssica. Levantada sem querer, Francine. Gente, então abaixa essa mão. Mais alguém? Oi. A respeito das vagas da HELP, você também que vai escalar? Ah, não, a HELP é vaga flexível. É você que coloca o dia que você pode ir. Tá, e você já vai deixar disponível para a gente também hoje? Não, a escala já está pronta, mas lá não está liberado ainda. Eu preciso da gente ainda acertar a documentação direitinho. Sim. Essa semana acertar documento. Eu acredito que lá na HELP a gente possa começar no dia 9. Que aí já deu dar uma avaliada aí na questão de documentação de vocês, tudo certinho, tá? Tá, obrigada. Nada. Fala, Carol. Fala. Oi, boa noite, tudo bem? Você tá boa? Tudo bem. Quer dizer, vocês estão bem? Estamos bem, graças a Deus. Vou ter que te mandar mensagem no privado, né? Tá. Pra gente resolver a situação, né? Do neném. Tá? Então tá. Ana Clara, fala. Fran, mal que me pergunte, o não a gente já tem, às vezes a gente tem que só perguntar para ter certeza. A gente que está fazendo estágio extracurricular em hospital, teria alguma possibilidade da gente abater, nem que fosse pelo menos 50% desses estágios extracurriculares ou não? Olha, eu vou te ser sincera. O que acontece? A legislação do estágio extracurricular é diferente do estágio curricular. Período passado, porque a gente teve alguns problemas relacionados à demora do início do estágio no hospital, a gente conseguiu algumas concessões jurídicas, inclusive essa, né, que o extracurricular valesse. Agora, como este período, tudo, graças a Deus, com relação a prazo, né, de liberação de prefeitura, enfim, está correndo tudo muito que bem, eu acredito que não é possível, não. Porque aí não tem nada que justifique, entende? E aí, como são legislações diferentes, eu já te adianto que... Era só uma dúvida mesmo. Eu posso tentar, mas assim, eu tenho que ter um argumento muito bom, que esse período eu ainda não tenho um argumento bom para poder tentar. Mas acho difícil. Tá, obrigada, tá? Nada. Vocês vão morar no estágio. Nossa, gente, se vocês não tiverem de pijama, se vocês não estiverem na faculdade, se vocês não estiverem no estágio, vocês estão vivendo errado, né? Esse período tá puxado também. Alguém quer perguntar? Então, agora, na hora que você lançar isso daí no Drive pra gente, a gente nem vai mexer nesse HPS, então, não, né? Porque isso daí vai ser se sobrar... Não, vocês não vão mexer em nada. A única coisa que vocês vão mexer agora é nessa planilha para você colocar as preferências. Isso, tá? Mas aí a gente não conta nada com o HPS. Não. Né? Não, por enquanto não. Beleza. Ô, Fran, você já vai colocar também o campo de preferência, né? Sim, vou colocar agora, já vou liberar aqui, quando eu desligar, já coloco, você já pode ficar atento aí, que já vai estar liberado para você, tá? E esse ímpar e par aí... Né? Considerando fevereiro como o nosso mês de referência. Beleza, considerando fevereiro, então, agora. Fevereiro, tá? Então, tá. Alguém quer perguntar mais? Ô, Francine, peraí que eu estou muito preocupada.
Então, no caso, o estágio lá no Unimed não está contando horas para mim? Não sei, Samara, eu não sei qual que é o seu contrato. Tem um monte de contrato, eu não sei de cabeça como que é. Porque senão eu não posso fazer lá mais, ué. Eu não sei, não posso te dar essa resposta. Eu não tenho de cabeça as questões contratuais do estágio. Porque lá fala que é obrigatório. Não sei, eu tenho que conferir. Entendi. Eu tenho que conferir sobre isso. Não posso. Eu não vou nem então colocar essa preferência aí Não, para você precisa colocar. Tá. Porque se lá não der certo, você tem que estar aqui, ué. Você tem que colocar as coisas aqui, tá? É melhor você colocar e a gente não precisar usar. Entendi. Do que depois você não tiver colocado e a gente fica enrolado. Tá bom, obrigada. De nada. Mais alguém? Francine, você tá redundante aqui, mas se a gente considerar o mês de fevereiro, você falou que só lá pro dia 23, né? Dia vai estar 23 liberado. que a gente começa, se Deus quiser. Aí no final do mês você vai lançar outra pra gente trocar pra ímpar? Não, coisa, no caso, não. se trocar... Eu mesmo, não. Aí segue a sequência, Lucas. A sequência... eu tô confundindo aqui, porque o meu plantão, por exemplo, se trocar lá no hospital, consecutivamente vai trocar aí também, né? Exatamente. Tá bom? Fran, tira só uma dúvida rapidinha, a última. Eu fui reprovada em linguagem e pesquisa. Aí eu já estava olhando para incluir, tem um horário lá de manhã, na terça e sexta-feira à noite. Depois você consegue ajudar, eu acho que tem mais pessoas também da sala que precisam de fazer matéria. Como que a gente vai colocar ela na grade? Vai ser aceita? Se não vai dar choque? Eu tô com dúvida. Sétimo período não aceita inclusão de disciplina que dê choque de horário. Você só consegue isso quando você está no 8º período e você for um provável formando sem nenhum outro período pendente. Mesmo sendo online? Mesmo. Então não dá para puxar esse semestre? Não, só período que vem. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada. De nada. Mais alguma coisa, gente? Francine, eu também quero fazer uma última pergunta. Me explica a respeito do setor fechado e aberto. O que você quer saber? Então, porque eu não tenho ideia de como que funciona. O que é o setor aberto? O que é o setor fechado? Setor aberto, vamos supor, aqui, ó, HSVP. Pronto atendimento, é aberto. Aqui, ó, andar é aberto. Qual que é o fechado no HSVP? A UTI 1, a UTI 2, o centro cirúrgico, a CME. Setor fechado é que você fica fechada nele mesmo. O andar, né, pensa assim, no andar aberto. Então, o HSVP, setor fechado, são as UTIs, o centro cirúrgico e a CME. Os outros são abertos. Ok, obrigada. De nada. Mais alguém? Podemos já... No período, alguns cursos... Aqui, está falhando. No outro período passado, alguns cursos foram computados. Alguns cursos no período passado foram computados aí como horas de estágio. Esse período vai valer também? Não posso te garantir. Dependendo do curso, curso relacionado a... Não posso te garantir sobre isso. Depende, é uma coisa que eu tenho que verificar junto do setor jurídico, depende do curso. Não posso te dar essa resposta hoje. Mais alguém? De nada. Mais alguém? Então, podemos ir jantar e preencher isso aqui? Bom, para todos vocês já tá liberado, tá? As planilhas de preferência. Então, vamos cumprir o prazo dos documentos aí. O link dos drives está no grupo. Vocês dão uma olhadinha aí também. 8º período, tá? Liderança, mesma coisa. Liderança, planilha de gestão de competências, olhar os documentos.
Vou ver aqui a questão tudo certinho do TCE para mandar para vocês, tá? Já pode preencher aí para mim a planilha de disponibilidade para vocês. Fala, Jéssica. Já sei que todo mundo vai perguntar, essa reunião vai valer horas? É lógico. Tá. De 7h30 às 9h30. Beleza. Tá bom? Tá então bom, tá, obrigada. gente, um beijo, que Deus abençoe nosso semestre. Vai ser maravilhoso. Fiquem com Deus, tá? Um beijo. Tchau. 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 Tchau, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Essa parte não.